Oi, gente, tudo bem? No estudo anterior, nós falamos sobre o capítulo 4 de 1 Timóteo. E lá nós falamos sobre falsos mestres, sobre o quanto nós devemos estar atentos e vigilantes a esses falsos profetas. E também falamos sobre uma boa conduta de um cristão. E agora, no capítulo 5, ele trata também de instruções, de como a gente deve tratar as pessoas, como a gente deve cuidar das viúvas e também sobre relacionamentos interpessoais. E ele começa falando como tratar aqueles que creem, né? Então ele fala assim no versículo 1 e 2. Não repreenda um homem mais velho. Pelo contrário, exorte-o como você faria com seu pai. Trate os mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mães e as mais jovens como irmãs, com toda a pureza. Depois ele começa a falar sobre as viúvas. Então, elas sempre foram consideradas um grupo vulnerável, que precisa de apoio e cuidado, no Antigo e no Novo Testamento. Porém, Paulo começa a realmente nichar esse grupo. Porque nem todas necessitavam do mesmo tratamento naquela época. Então, ele começa a falar que as que têm filhos e netos, elas devem ser cuidadas por eles, sendo até uma demonstração de exercer a fé deles. Então, eles precisam cuidar. Se tem uma viúva na família, a família precisa cuidar das viúvas. As viúvas mais novas, ele instrui para que elas casem novamente, para que tenham uma família para cuidar e não se tornem ociosas, fiquem fazendo fofoca por aí. Então, ele diz que as mais novas casem e as mais velhas, sim, precisam de apoio. E esses critérios que Paulo coloca aqui são para que os recursos da igreja fossem realmente para quem precisava e não para aquelas que estavam usando de ser viúvas e envergonhavam a igreja e o evangelho. Então, para isso que Paulo instruiu tudo isso aqui, né? Depois ele fala sobre realmente o viver em comunidade. E ele fala que é necessário cuidar primeiro da família para que depois possa ser cuidar dos necessitados. Então, outra coisa, não é opcional que a gente cuide da viúva e dos necessitados. Então, realmente, até hoje, naquela época e até hoje, nós precisamos ter esse olhar de cuidar da viúva, dos necessitados, do órfão, né? Então, outra coisa que Paulo fala que também é muito importante, que não se deve apressar para ter um novo líder, nomear alguém como líder. Porque, como a gente já falou nos capítulos anteriores, para um líder ser escolhido, ele precisa passar por uma série de requisitos, né? A gente entra agora em outra parte do capítulo 5, que fala sobre honra aos líderes. Lá no versículo 17, fala assim: os presbíteros que fazem bem o seu trabalho devem receber honra redobrada, especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino. Então, esse versículo fala sobre a honra e o reconhecimento através do dinheiro, mas também sobre o respeito e honra de nós que somos liderados, né? E porque o respeito reflete a justiça dentro da comunidade cristã. Então, também é uma forma, né? Reconhecer com o dinheiro também é uma forma de gratidão pelo trabalho e o ensino, né? Que eles tanto fazem para a gente. Então, ele nos pede para que a gente esteja sempre tendo esse cuidado de honrar os nossos líderes, né? Não só com ofertas de dinheiro, mas também com respeito. E depois disso, nós chegamos na última parte do capítulo 5, que fala sobre pureza e saúde espiritual, que lá no versículo 23 fala: não beba somente água, beba também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Então, se você assistiu os capítulos anteriores, você vai perceber que eu falei sobre que Timóteo era jovem, sim, mas ele tinha uma saúde mais frágil. Então, ele realmente não se cuidava, ele não tinha esse olhar para a saúde dele física, né? Então, Paulo está aqui pedindo para que ele olhe dessa forma também, porque naquela época, né, o vinho era uma espécie de um remédio medicinal.
Então, ele era usado para ter uma saúde melhor, para prevenir infecções. Então, Paulo estava tentando alertar Timóteo para que ele pudesse cuidar melhor da saúde dele. Porque a saúde física e a saúde espiritual estão interligadas. Então, cuidar do nosso corpo é essencial para que a gente possa exercer o nosso ministério. Então, a gente precisa aprender a ter o equilíbrio entre o cuidado do corpo e o cuidado espiritual. Porque senão, a gente não vai conseguir cumprir a missão que Deus nos entregou. Então, ao cuidar de si mesmo, Timóteo estaria mais preparado para liderar. E você e eu também, ao cuidarmos de nós mesmos, nós estamos mais preparados para exercer tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, que você possa refletir no restante dessa semana, nesse capítulo inteiro, que você possa ler sobre isso, mas que você também possa se atentar para se cuidar da sua saúde, tanto física quanto espiritual.